nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Gilson Souza, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Tema da mensagem de hoje: seja diferente, faça a diferença. Fala com essa pessoa do seu lado aí. Seja diferente, faça a diferença. Amém? Nós, os servos de Deus, os filhos de Deus, nós temos que fazer a diferença nessa terra. Não ser igual a todo mundo. Amém? Mas fazer a diferença. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos contar a história de um homem. Ele fez a diferença no meio de uma geração pervertida, promíscua, uma geração pecadora. Mas esse homem, ele fez a diferença, e ele e a casa dele foram abençoados por Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era mal continuamente, continuamente mal, melhor dizendo, né? Todo o seu desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o quê? No coração. Amém? Então a maldade do homem entristeceu muito o Senhor, a ponto do Senhor se arrepender de ter feito o homem. Amém? Glória a Deus. Mas assim, ó: diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Olha só. Amém? Glória a Deus. Uma das coisas que deixa o Senhor indignado é a pessoa não cumprir os seus preceitos, não é? É o cristão preferir fazer a vontade dele do que a vontade do Senhor. Amém? Entre a nossa vontade e a vontade do Senhor, é muito melhor fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. E nem sempre as nossas vontades são boas, perfeitas e agradáveis. A maioria é só coisa ruim. É coisa que a gente quer, que a gente deseja, que a gente acha que é coisa boa, mas que no final não é. Uma palavra diz, né? Há caminhos que para o homem parecem caminho bom, mas que no final o quê? É caminho de morte. Tem coisas que parecem, mas não é, né? Tem coisas que parecem, mas não é. Nem tudo que reluz é ouro, né? Até a lata brilha. Amém? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só. Então, no meio daquela geração pervertida, daquela geração toda errada, tinha um homem que fazia a vontade de Deus. Tinha um homem que não se contaminou com aquelas pessoas. Teve um homem que não deixou se persuadir pela maldade daquelas pessoas. Não é? Há um dito que diz o quê? Quem se mistura com porcos, farelos come. Amém? Glória a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não acabar se deixando levar pelas coisas, as coisas erradas desse mundo, achando que são certas. Porque o errado sempre vai ser errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Já viu? Tem pessoa assim? Está todo mundo fazendo, mas se errado é errado, não interessa. Pastor, mas todo mundo está fazendo, só eu que não vou fazer, então você não faça. Se está assim, não faça então. Se é errado, você não faz. Mas está todo mundo fazendo, pastor, você não é todo mundo. Aí quando todo mundo se lascar também, você se lasca junto. Perdão até pela expressão, mas é para passar, né? O que eu quero que você entenda. Está todo mundo fazendo, mas se todo mundo se der mal também, quebrar a cara, vai quebrar junto. Noé, ele fez a diferença. O Senhor falou: me arrependo de ter feito homem.
ele não disse aqui que se arrependeu de ter feito Noé. Ele se agradou de Noé, porque Noé, no meio de uma geração pervertida, Noé foi o único ali, Noé, a casa dele ali, foi os únicos que agradaram ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Já viu a garça, né? A garça com aquele canelão dela, né? A garça, ela anda na lama, mas ela não suja as penas. Você já viu alguma garça com a pena suja de lama? Também um canelão de 1 metro, né? Quase 1 metro. A garça anda na lama, mas ela não se suja. Você pode até andar no meio de pessoas com a vida errada, mas se você for um cristão, tem dignidade, se você for uma pessoa séria, de personalidade, você não deixa se envolver por aquelas pessoas. Amém? Eu fui criado no meio de pessoas que usavam drogas, mas eu nunca usei drogas. Já me ofereceram várias vezes. Eu falei, não, isso aí não é para mim. Não, só um pouquinho, só. Não quero um pouquinho. Não, mas só um pouquinho. Não. É igual lugar, às vezes a gente vai em lugar, pessoas que bebem, né? Não, bebe só um pouquinho, só tem problema não. Só um pouquinho. Aí aquele pouquinho, se você não gosta, tá bom, vai olhar só a língua. A pessoa vai falar, ô, tu é crente, hein, bebendo, hein? Vai te julgar na mesma hora. É só você dar uma brechinha, é só você fazer assim, ó, só mandar a ponta da língua. Eles vão falar assim, tu é crente? O pastor bebeu. O pastor bebeu. Ele deu uma bicadinha lá, ele bebeu. Amém, glória a Deus, estão entendendo? Você pode até andar no meio. De repente não tem como você não andar naquele meio. Mas se você for uma pessoa de personalidade, você não vai se contaminar. Noé convivia no meio daquele povo, mas ele não se contaminou, porque Noé andava com Deus. Amém? Como está esse mundo aí? Todo errado, né? Tudo errado. Apoia cada coisa aí, não é? Querem tirar a família, querem apoiar o casamento de pessoas do mesmo sexo, erotizar a criança. Olha só. A favor de aborto. Olha só, como se fosse uma coisa normal. Abortar é tirar uma vida. Eles querem passar que um feto não é uma vida. Não é o que então? Não, é uma vida, mas não uma vida. Estava vendo outro dia lá uma feminista discutindo lá com a mulher lá. Eu falei, meu Deus do céu. Discutir com um idiota é a pior coisa. Discutir com gente que já tem opinião formada e fala asneira, olha, você vai se aborrecer. Um recadinho para você, não discute não, porque você vai sair do sério. A pessoa vai levar a conversa a um nível tão baixo que você vai acabar ficando com tanta raiva que você vai acabar até xingando a pessoa, saindo um tapa até com a pessoa. É verdade, você não vai se controlar, tanto idiotice. Você vai acabar se aborrecendo, querendo brigar, discutindo, falando alto. As pessoas, lá crente lá crente. Vou te julgar ainda. Amém, glória a Deus. Então Noé ele o quê? O tema de hoje é o quê? Seja diferente, faça a diferença. Noé fez a diferença naquele local. Todo mundo errado ali, fazendo coisas erradas, todo mundo pisando na bola, todo mundo ali na promiscuidade. Mas Noé fez a diferença. Noé falou, não, eu não vou me contaminar. Glória a Deus. Você pode até andar no meio, mas você não vai se contaminar. Tem pessoas aí que é criada em comunidade, não é? No meio de tudo que não presta, mas a pessoa não se deixa levar. A pessoa cresce ali no meio, porque não tem outro lugar para ir, mas a pessoa não se inclina para aquela coisa errada. Então essa pessoa ela faz a diferença ali. Todo mundo ali leva uma vida, a maioria leva uma vida promíscua, uma vida desagradável ao Senhor, mas aquela pessoa leva uma vida digna. Aquela pessoa não deixa se levar, ela não deixa se contaminar por aquele ambiente ruim. Amém? E de repente você está num lugar assim, né? Um lugar, um ambiente que você olha assim, meu Deus do céu, tenha misericórdia, Pai. Aí você tem que ser o quê? A luz naquele ambiente de escuridão. Não se associar com as trevas, mas você tem que ser a luz ali. Nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Você tem que ficar fora. Amém? Glória a Deus, porque tem pessoa que é empolgada, quando vê, está fazendo até coisa errada. Certa vez um amigo meu me contou, né? Que tinha um casal que era amigo dele, que eles dançavam tango, olha só. Eles dançavam tango, né? Aí eles entraram, aí se converteram, entraram para a igreja. Aí falou que eles passaram lá evangelizando em frente ao bar, olha só. Aí um daqueles amigos de longa data viu ele, fulana, quanto tempo que eu não vejo vocês? Aí
saíram na reunião, oh meu Deus, chegaram na igreja lá, desesperados, falando com o pastor. Eles não vigiaram, eles deixaram se levar, eles tinham que ser a diferença ali naquele lugar. Eles acabaram deixando-se persuadir, acabaram dançando literalmente, né? Olha só, aí depois veio o arrependimento. Amém, glória a Deus. Então a gente não pode se deixar influenciar. As más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Então nós temos que vigiar. Nós como cristãos, nós temos que ser o quê? Seguidores de Cristo. E tudo aquilo que desagrada a Cristo, nós temos que ficar fora. Amém? Glória a Deus. Aí mesmo, Gênesis capítulo 7 diz assim, ó. Então depois disso tudo aí, depois do Senhor ter se arrependido, ter feito homem, ele deu um recadinho para Noé. Noé, faz uma arca. Faz uma arca que você vai entrar nela. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Noé, Noé. Aí Noé fez a arca, olha só, Noé fez a arca. Aí o Senhor disse assim, Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido o quê? Justo diante de mim, olha só. Amém? Uma pessoa quando ela é justa diante do Senhor, não perfeita, tá? Porque não sou perfeito. A Bíblia diz que não justo se quer, que faça o bem e não peque. A gente não vive pecando, a gente peca como ser humano. Agora, uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver pecando. Uma coisa é você errar, outra coisa é você viver no erro. Olha só, não é? Tem uma diferença muito grande, não é? Isso assim, ó. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares, macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, um macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para conservar as sementes sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres viventes, todos os seres que fiz. Amém? Estão entendendo? Olha só. Amém? Então Noé foi agradável diante do Senhor. O Senhor falou, olha só, vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Entra na arca, Noé, você e a sua família, um casal de cada animal, seu macho, a sua fêmea, que eu vou acabar com esse povo. Eu vou acabar com essas pessoas pecadoras. Vou acabar com essas pessoas que vivem no pecado, aliás, não é pecador, que vivem na prática do pecado, né? E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio, o quê? Inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, 2 animais limpos e 2 animais imundos, e das aves de todo o réptil sobre a terra, entraram para a arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Amém? Glória a Deus. Então aqui a gente vê o quê? Que Noé, por ser agradável a Deus, quando a maldição veio, Noé e a casa dele foram o quê? Livrados. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo se dando bem lá, está todo mundo prosperando, ganhando dinheiro, todo mundo bem aparentemente. Mas quando vier a correção divina, eles vão se dar mal e você vai se dar bem. Você não provou daquilo tudo que eles provaram lá. Muitas vezes a pessoa fica até com inveja, né? Como é que pode? Ela ver uma serva de Deus, mora nessa casinha tão simples, e aquele lá, aquela lá, vive uma vida da promiscuidade. Olha o casarão, olha a mansão dele, a mansão dela, olha o carrão dele, olha o carrão dela. Irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, e com ela não vem desgosto. Todas as coisas que a gente ganha fora do desejo do Senhor, fora do parâmetro do Senhor, algo fraudulento, uma hora a pessoa perde, uma hora vem a correção do Senhor. Amém? As bênçãos do Senhor enriquecem, com ela não traz o que? Desgosto. Agora, algo fraudulento diante do Senhor traz muito desgosto para quem possui, para quem obtém. Amém? Glória a Deus, estou entendendo? Então aqui, ó, esse homem de Deus, Noé, ele foi agradável diante do Senhor. Amém? Glória a Deus, estou entendendo essa mensagem, meus irmãos? Então Noé foi esse homem justo,
diante de Deus. E quando veio o dilúvio, Noé e a família dele foram o quê? Livrados, protegidos, guardados pelo Senhor. Glória a Deus, estão entendendo? Aí diz assim, ó. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Neste mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã, Jafé e sua mulher, as mulheres de seus filhos, e ele todos os animais, segundo a espécie, todo o gado, segundo as espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros, segundo o que tem, e tudo o que tem asa. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Era mais que fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. O Senhor fechou a porta, pois eles, olha só, imagina quando o Senhor fechou a porta da arca, as pessoas batendo: Noé, deixa eu entrar, Noé, abre aí, Noé. Noé falou: olha, não tem mais jeito não, eu preguei para vocês aí, ó. Eu falei para vocês sobre o dilúvio, vocês me chamaram de louco, me chamaram de doido, de maluco, riram da minha cara, zombaram. Agora eu estou aqui dentro, a minha família, guardado e protegido, um casal de cada animal, e vocês estão aí fora. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Vale a pena ou não vale a pena ser justo diante do Senhor? Quando nós somos justos diante do Senhor, Ele nos guarda. Como o salmista diz, né? Caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Olha só. Amém. Glória a Deus. Quem aqui está entendendo a mensagem? Amém, meus irmãos? Então, vale ou não vale a pena ser diferente e fazer a diferença? Amém? Tem pessoas que elas não conseguem segurar a onda, podemos dizer assim. Ela é cristã, ela é evangélica, mas se ela vê alguma coisa fácil assim para se dar bem, ela vai. Senhor, é só um negócio só, Senhor, é só... ainda devolve o dízimo ainda. Uma coisa fraudulenta, bênção de Deus, bênção nada, isso é maldição. Isso não é bênção não, isso é maldição. Toma cuidado com isso. Vou repetir mais uma vez: o errado sempre vai ser errado, ainda que todos estejam fazendo. Amém? Teve uma pessoa uma vez que falou para mim, pastor Marcelo, assim, chegou na igreja: pastor, tem um amigo meu que ele deposita R$1.700 na sua conta. Aí vocês ficam com 700 e fica com 1.000. Eu pensei, quase tudo que eu depositar 1.700 na minha conta. Aí depois ele pega a 1.000 e fica com 700. Ele está usando, ele está fazendo lavagem de dinheiro. E eu vou funcionar, não é? Eu falei: pastor, a gente vai funcionar como laranja. Olha só. A gente olhou para a cara dele: ó, essa proposta sua aí não é agradável aos nossos olhos, não, mas aos olhos de Deus. Manda o teu amigo procurar uma outra pessoa, tá? Com a gente não vai funcionar, porque a gente não aceitou. Imagina, tentação, hein? R$700 na conta, 70 de dízimo, glória, vem de Deus, vem do capeta, de Deus não. Sai pra lá, coisa ruim. Amém, glória a Deus. Você está vendo como as coisas vêm para você se desviar do caminho? Então a gente tem que fazer a diferença. O cara vem com uma proposta: se você não quero não, por favor. Não quero, vai lá, oferece a outra. Eu não, para mim isso não serve. Amém, glória a Deus. O cristão tem que ter personalidade. O cristão tem que ser igual o Giló. Você faz o Giló, qualquer tipo de legume, de carne, ele continua o quê? Amargo. Faz ele com frango, Giló está amargo. Faz ele com carne, Giló está amargo. Faz ele com camarão, Giló está amargo. Faz ele com qualquer coisa, Giló está amargo. E o chuchu? Tem cristão que é igual o chuchu, pega gosto de tudo. Faz o chuchu com carne de frango, ele pega o gosto. Faz o chuchu com camarão, pega o gosto. Faz o chuchu com carne, ele pega o gosto. Faz o chuchu com qualquer coisa, ele pega o gosto. O chuchu não tem personalidade. O cristão tem que ser igual o Giló. Personalidade, não amargo, né, com as pessoas,
mas amargo assim, na personalidade, não mudar. O Gilório não muda, ele mantém a personalidade dele. Já o Chuchu muda, tem crente aí que é igual o Chuchu. Em vez de ele fazer a diferença, ele pega gosto. Em vez de ele fazer a diferença, ele pega gosto. É só um negocinho só e vamos lá. E imagina se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem personalidade. Quando o rei Nabucodonosor fez aquela imagem de ouro, quem não adorar a imagem eu vou jogar no forno, vai torrar até morrer. Aqueles homens fizeram a diferença ali. Quantos governadores, senadores, todo mundo ali, quando trocaram a trombeta, o cítaro, a gaita de rodas, todo mundo de joelho. Esses 3 homens falaram: ó, rei, aqui não rola não. Tem certeza que vocês não vão se ajoelhar? Não, vão me ajoelhar. Vou jogar vocês na fornalha, vou mandar acender 7 vezes mais. Se Deus quiser, ele nos livra, rei. Mas nós não vamos adorar a sua imagem não. Fica sabendo, rei. Nenhuma chance. A cara do rei Nabucodonosor ficou transtornada. Imagina a cara dele, como é que não ficou, hein? De ódio. Eu vou queimar esses miseráveis que não vão adorar a minha imagem. Eu vou queimar essas pragas, vão torrar lá dentro da fornalha. Os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha morreram queimados, olha só. Os homens que jogaram eles morreram queimados. Imagina a temperatura que não estava ali dentro ali. Aí o rei jogou, ele estava olhando, quero ver a cena. Aí ele olhou, Nabucodonosor, ué, tem alguma coisa errada. Nós jogamos 3, só que tem 4 lá dentro, e o 4 parece um dos filhos dos deuses. O Senhor enviou um anjo lá para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego, que fizeram a diferença ali no meio daqueles medrosos ali, no meio daqueles covardes idólatras ali. Eles fizeram a diferença, esses 3 homens. O rei falou: ué, manda eles vir, manda eles chegar, manda eles sair, tira eles de lá. E os 3 saíram, sem cheiro nenhum de fumaça nas suas roupas, nem chamuscados, os cabelos da cabeça deles foram, olha só. Eles preferiram ser jogados na fornalha, no forno, do que adorar a imagem do rei. Olha só. Amém? Glória a Deus. Então eles fizeram a diferença ali. Todo mundo de joelho, todo mundo com medo do rei. Ele falou: não vai não, rei. Não rola não, rei. Pode jogar, rei. O Senhor foi lá, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do poder do fogo. Como Daniel, né? Daniel também orava 3 vezes ao dia. Foi impedido de orar. Daniel continuou orando. Os homens viram Daniel orando: não, rei, o senhor proibiu a oração. Daniel continuou orando, só tem que jogar ele lá na cova dos leões. O rei gostava muito de Daniel, mas ele tinha assinado um decreto, né, do rei Dário. Os homens, com inveja de Daniel, olha lá, jogaram Daniel lá na cova dos leões. Chegou de manhã o rei: Daniel, cadê os teus olhos? Daniel: ô rei, estou aqui. Daniel: gostoso, ô rei, o senhor me acordou, eu estava aqui no cochilo tão bom, como é que foi, rei? Você está vivo? Ah, rei, eu deitei aqui com os milhões aqui, deitei em cima de um, a juba do outro me aqueceu, a gente deitou ali, dormiu, está dormindo até agora lá, eu dormi juntinho dele. O Senhor enviou um anjo, tapou a boca dos leões para que não fizesse dano a Daniel, olha só, porque Daniel fez a diferença ali, ele não obedeceu a ordem do rei, preferiu ser jogado na cova dos leões do que obedecer e parar de orar, parar de louvar ao Senhor. Amém, irmão? Isso é personalidade, isso é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? Estão entendendo? Não é? Davi, né? Enquanto todos fugiam de Golias, Davi resolveu o quê? Encarar o gigante. Quer dizer, Davi fez a diferença ali. Davi encarou o gigante e aconteceu o quê? Venceu. Davi fez a diferença ali no meio daqueles guerreiros ali, diziam guerreiros, né? Mas tudo medrosos. Golias batia o pé, saia todo mundo correndo para embaixo da cama. Davi, 1,60 m, vai encarar você, Davi. Esse tampinha aí. Quando Golias viu Davi: você vai me encarar? Ah, rapaz, então não dá, já te jogo longe, rapaz. Davi, eu luto com você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só. E Davi prevaleceu, deu uma pedrada na testa do gigante. A gente caiu, Davi foi lá, pegou a espada, arrancou a cabeça dele fora. Enquanto todos fugiam, Davi resolveu encarar e venceu. Davi foi diferente, Davi fez a diferença. Amém? Faça sempre a diferença, meu irmão e minha irmã, e com certeza o Senhor vai te honrar. Não importa se as pessoas vão te criticar, falar mal de você, não importa, deixa falar, deixa criticar.
criticar. O importante é você agradar a Deus. Amém? Tem que agradar a Deus é o homem, agrada a Deus. Desagrada o homem, mas agrada a Deus. Porque quando você agrada a Deus, o Senhor ele vê, fala assim, olha aquele meu servo ali, ele renunciou qualquer coisa para me agradar. E na vida ele tem que renunciar muita coisa para agradar a Deus. Temos que renunciar a nossa carne, que não é fácil, né? Oh, vontade às vezes é dar um tapete na lata de um, né? Oh, segura a carne, domínio próprio. Vontade às vezes apertar o pescoço de um, né? Oh, vontade de falar aquela palavrinha, né? Quando falar palavrão, né? Oh, vontade de mandar comer um pouquinho, mas não, eu sou cristão, não posso. Vontade de ser um tapa lá de vez com uma pessoa chata, né? Mas a gente vai desonrar a Deus e as pessoas vão julgar a gente. Amém? Glória a Deus, está entendendo? Então nós temos que ser a diferença, temos que ser diferente e fazer a diferença nesse mundo. O Senhor nos escolheu para isso, né? Outro homem que fez a diferença aqui foi Enoque, não é? Enoque foi um homem tão agradável a Deus que ele não viu a morte. Olha só, o Senhor tomou ele para si, recolheu ele sem ver a morte. Tão agradável que esse homem foi. Seja agradável ao Senhor, meu irmão, minha irmã, seja agradável a Ele, e com certeza Ele vai te honrar. As benevolências do Senhor vão te alcançar. Ele vai sarar as suas feridas, curar as suas doenças, abrir as portas, mudar, transformar a sua vida. Glória a Deus, estou entendendo essa mensagem? Para encerrar, vamos ao livro de Daniel, não, antes vamos ao livro de Números, melhor, número 14, número 14, versículo 20, Números 14, capítulo 14, número 20, ó. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que vi no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com o juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Amém? Então havia uma promessa do Senhor sobre a terra de Canaã, né? Então muitos ali provaram o Senhor. Eles fizeram um bezerro de ouro lá no deserto. Olha só. Quer dizer, esses homens desagradaram o Senhor, como o Senhor está dizendo aqui. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, ó, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, olha só, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Olha só, amém? O Senhor, Ele ama os que lhe obedecem, e a palavra diz: todos os que lhe desobedecem amam a morte. Amém? Desobedecer a voz do Senhor muitas vezes causa morte espiritual e a morte física mesmo, morte literal, morte física. Glória a Deus. Quantas pessoas você conhece que era uma bênção na igreja, né? A palavra de Deus era uma bênção, só que essa pessoa se desviou. Ao invés dela fazer a diferença, ela se moldou às paixões do mundo. Ao invés dela ser diferente, ela se tornou igual às pessoas do mundo. E hoje essa pessoa está no mundo e você olha assim: poxa, seu fulano, né? Meu fulano era uma bênção. Olha que espiritualidade ele tinha, ele orava, Deus curava, evangelizava, ele falava de Deus. Hoje essa pessoa está aí no mundo aí, ó, bebendo, fazendo toda coisa errada, tudo errado. Amém? Glória a Deus, estão entendendo? Hoje mais assim, ó. Mas teve um que agradou o Senhor, olha só. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha só, em Caleb havia outro espírito, em
Então em nós tem que haver um outro espírito, não esse espírito aí que há no mundo, de aprovar coisas erradas, de fazer coisas erradas. Olha só, Caleb teve um outro espírito. Então nós temos que ter um espírito assim como o de Caleb, um espírito diferente ali, no meio daquele povo ali tudo errado, murmurava, reclamava, fizeram um bezerro de ouro lá no deserto, não é? Reclamava de tudo, e foi um lugar que o Senhor mais milagres fez. Caía a comida do céu, brotava água da rocha, os pés dele não incharam, as roupas não envelheceram, o Senhor ali alimentando ele, eles reclamando, murmurando. Caleb fez a diferença ali, naquele deserto. Nem o líder Moisés entrou. Josué, Caleb e mais alguns. Nem o líder, por quê? O povo pedindo água. O Senhor falou: Moisés, vai lá e clama a rocha. Clama a rocha, Moisés, para que eu dê água ao povo. Moisés nervosinho, né? A Bíblia diz que Moisés era um dos homens mais mansos da terra. Olha só, mais manso da terra. Um dos homens mais calmos da terra. Foi lá e feriu a rocha 2 vezes. Né? Aí saiu água. O Senhor Moisés, exaltado foi o teu nome, não o meu, né? Então também você não vai entrar lá na terra, não. Olha só, tem promessa de Deus para a sua vida. Agora cabe a você querer, cabe a você manter. Porque não adianta o Senhor ter promessa na sua vida se você não quiser. Tinha promessa ali para eles ali. Saíram do deserto, tiraram do Egito, que era escravo, e o povo se lamentando. O povo tinha que fazer a diferença ali. Estamos aqui no deserto, mas nós vamos passar pelo deserto e vamos entrar numa terra que manda leite e mel, numa terra fértil, numa terra próspera. Olha só, amém? Eles tinham que fazer a diferença ali, só que eles não fizeram. Eles se moldaram as coisas erradas. Amém? Glória a Deus. Então, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha só, glória a Deus, que tenhamos um espírito assim, de perseverança, um espírito assim, agradável ao Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Agora vamos a Daniel. Daniel também não se contaminou. Daniel fez a diferença aqui. Vamos até lá. Daniel capítulo 1. Diz assim, ó. Daniel capítulo 1, versículo 2, ó. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxeste alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, douto em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem, para trabalhar no palácio do rei, e ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus, e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei ração diária das finas iguarias da mesa do rei e dos vinhos que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Olha só, então o rei mandou trazer esses jovens bonitos, doutos, inteligentes, e ordenou que esses jovens se comessem o quê? Das iguarias do rei. Olha só, entre eles se achava 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se, não comer as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só, Daniel não quis se contaminar com as iguarias do rei. Olha só, o rei ordenou, era para eles comer as iguarias dele e beber o vinho dele. Ela falou: eu não vou tomar nem o vinho dele, nem vou comer as iguarias dele. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel:
Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Olha só. Então o rei queria que aqueles jovens que comessem das iguarias deles ficassem robustos, sabe? Bonitos assim, igual eu, assim, bonitão, sarado. Amém? Glória a Deus, está entendendo? Brincadeira. Mandando editar isso aí e cortar. Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e a beber água. Olha só, Daniel falou: olha só, faz um testezinho, dá legumes para a gente e água. Olha só. Então se vê diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age como os teus servos. Ele entendeu e o experimentou 10 dias. No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam das finas o quê? Iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe davam legumes. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha só. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesses, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, ele fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Olha só. Amém? Então Daniel, ele foi a diferença ali. Ele não comeu a iguaria do rei e nem bebeu. Esses homens, né, não comeram nem as iguarias do rei, nem beberam o vinho do rei, mas comeram legumes e água. Comeram legumes e beberam água. E a aparência deles ficou melhor do que a dos jovens que comeram as iguarias do rei e beberam o vinho do rei. Olha só. Glória a Deus. Estão entendendo? Então Daniel, ele não se deixou contaminar, ele não se deixou persuadir, mas ele fez a diferença ali. E Deus, aconteceu o que com ele? Deus o honrou. Glória a Deus. Entendeu? Quem aqui entendeu a mensagem? Amém? Então você tem que fazer a diferença. Você não pode ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Olha só. Amém? Nós não podemos ser igual. O cristão tem que ser diferente. Não melhor do que ninguém, mas diferente. Amém? Entenderam a mensagem? Então Daniel aqui fala: olha só, nós vamos comer legumes, beber água, a nossa aparência vai ficar melhor do que eles que comeram as iguarias do rei, tá? E beberam o vinho do rei. Nós vamos comer legumes e beber água, a nossa aparência vai ficar muito melhor. Amém? Depois que você passou a servir o Senhor, a sua aparência ficou muito melhor. Ficou ou não ficou? Você tem um brilho diferente. Tem pessoas que me olham assim na rua. Já aconteceu com você? Você é cristão, não é? E eu muitas vezes de blusa comum, de bermudão, né, que eu uso. Você é cristão, né? Sou. Ah, dá pra ver, você tem um brilho diferente, olha só. Que lindo, né? Que bonito isso, né? Porque a gente não se contamina com as iguarias do rei. Quando a gente come legumes e bebe água. Isso é saudável diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Entenderam a mensagem? Então essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração. Seja diferente. Faça a diferença. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Isso, vamos aplaudir o nosso Deus, em nome de Jesus.